Vamos falar de sinergia, que é o nosso primeiro segredo, que é a primeira chave, que é o primeiro ponto, né. Então o que que é o problema de não termos sinergia? Então ela vai atrapalhar uma série de questões que nós precisamos conquistar dentro do escritório. Não é incomum a gente, em consultoria, muitas vezes ter o desenvolvimento inteiro de uma política de gestão de pessoas, uma política de controladoria, regras, etcétera, e eu ouço sócios me falando assim: "Mas o pessoal não engaja, o pessoal não cumpre, cada um faz do seu jeito". Pode ter certeza que isso é falta de sinergia, porque houve um erro lá no começo, talvez na contratação. Então a sinergia, ela pode ser definida como isso, né, a união de áreas, a união de equipes, tanto jurídica quanto administrativa, em torno de um propósito. Por isso que o escritório tem que ter clareza, o que que a gente faz, para quem a gente faz. E a gente conquistar pessoas, trazer pessoas para dentro do nosso escritório, como equipe ou como sócios, que se alinhem a esses propósitos, que se alinhem a esses objetivos, né. Então, esse é um ponto fundamental, sem a sinergia, a gente vai enxugar gelo o tempo todo. Eu vou trocar de pessoas, eu vou trocar de sócios e o problema vai estar lá. Então a gente precisa agir no sentido de trazer, fazer acontecer essa sinergia. E aí o motor, obviamente, o motor dessa sinergia são as pessoas. Então vamos pensar aqui, uma sociedade de advogados é uma empresa, tem CNPJ, uma empresa de serviços profissionais que precisa de gente para trabalhar. A inteligência vem das pessoas, a inteligência vem dos advogados, a inteligência vem da minha equipe administrativa. Então, as pessoas são o maior ativo da minha sociedade. Então, o motor dessa sinergia são essas pessoas que têm um papel fundamental na sua implantação, no como fazer isso todo dia acontecer. E aí vem uma pergunta, né, como que eu faço para formar equipes sinérgicas? Como é que eu vou, eh, ter uma estratégia direcionada aí para a carreira, como um pontapé inicial, e depois como é que ela se desenrola? Como é que eu vou, dizer para as pessoas: "Olha, pode vir trabalhar comigo, porque a gente quer você aqui sempre, a gente quer você aqui para sempre". Então eu tenho que entender essa dinâmica para eu, como dono do escritório, como sócio do escritório, tomar as decisões importantes para não perder talentos, para não perder pessoas legais que passaram e né, que trabalharam, que a gente se cruzou, ou para escolher melhor mesmo. Se às vezes o meu problema é de escolha, eu preciso, escolher melhor, aprender a escolher melhor. E como é que a gente faz isso? Então, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês pensarem, estruturarem, pensarem nos seus contextos de cada um dos escritórios que vocês têm. Mas, Lara, eu estou sozinho ainda. Sim, mas uma hora para você crescer, você vai precisar colocar mais um estagiário, contratar mais um advogado, e é aí que começa a sinergia. Então, primeira coisa é refinar a cultura organizacional do escritório. Entender qual é o DNA que você quer imprimir ali em termos de cultura. Então, isso a gente vai estar ligado às atividades do escritório, os projetos que a gente entra, as relações pessoais, como é que a gente toca essas relações pessoais, o atendimento ao cliente, as estratégias, as políticas, todas elas compõem essa cultura do escritório. Mas, Lara, o meu escritório é pequenininho. Sim, mas o jeito de você fazer estabelece a sua cultura, tá? Então, esse é um ponto fundamental para a gente não se perder aí no meio do caminho. Construam a cultura desde cedo, desde o começo. Outro ponto importante é que a gente tem que dar atenção a quem trabalha no escritório. E aí tem algumas atitudes que são ligadas a isso. Então, a primeira delas é contratar direito. Depois a gente tem que identificar os talentos, saber quem é bom em cada área, quem é o bom trabalhista, quem é o bom civilista, quem tem um pensamento mais de contencioso, quem tem mais de consultivo. Aí eu tenho que ainda investir em treinamentos para as pessoas, para mim. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje é um treinamento. Vocês estão afiando o machado de vocês de alguma forma. A gente tem que aprender também a reconhecer as pessoas, né? Quem faz
bem feito um trabalho, dar recompensa para quem faz bem feito um trabalho, possibilitar aí feedbacks construtivos para as pessoas. Isso tudo é dar atenção a quem trabalha no seu escritório. E aí tem uma história muito interessante que o Francisco Musnick, que é sócio do BMA, do Barbosa Musnick, Aragão, que ele conta que quando ele está contratando um estagiário para o escritório, então o Francisco Musnick, um grande advogado, né, que tem escritórios com a sede no Rio de Janeiro, a especialidade deles é fusões e aquisições, grandes negociações, enfim, é um escritório muito robusto naquilo que ele faz. E o Musnick, ele fala num livro chamado Cartas a um Jovem Advogado, ele conta essa história, que quando ele está contratando, quando o escritório está contratando um novo estagiário, a última fala com esse estagiário é dele. Então, veja, aquele advogado, né, quase que intocável, o famoso do escritório, o nome do escritório, vai falar o seguinte para esse estagiário, ele olha no olho daquele estagiário, daquela estagiária, e já pergunta: "Você quer ser meu sócio?" Ali. Claro que tem uma trajetória a ser percorrida, né, ninguém vai se tornar sócio, né, a pessoa ainda está no estágio, ela tem que ainda passar por várias etapas, mas ali ele sente se rola uma sinergia, se tem ali um interesse, se tem uma vontade, se tem um desejo de fazer a coisa acontecer. Então esse é um ponto, então dê atenção a quem trabalha no seu escritório. Outra coisa importantíssima é o ambiente. Então, o ambiente, ele vai ser mais sinérgico, mais engajado, mais feliz, mais, né, ele não precisa ser um ambiente lento, ele pode ser um ambiente agitado, mas a gente tem que trabalhar feliz ali dentro, né, a felicidade de fazer algo que faz todo sentido para a minha vida. Então, quanto mais eu fornecer como sócio um ambiente bom de trabalho, uma cultura mais aberta ao diálogo, a um bom fluxo de comunicação entre as pessoas, e esse é um ponto muito chave, né, a comunicação, eu vou realmente criar todas as possibilidades da sinergia ficar ainda maior, né, todo esse contexto, né. Então criar um ambiente favorável, pensem nisso, não é ser menos exigente, não é ser menos rigoroso, é criar um ambiente realmente favorável para que as pessoas se sintam seguras ali dentro, para que elas possam ter voz, para que elas possam fazer o que precisa ser feito. Aí um outro ponto importante é que, como sócios, como contratantes, como quem está buscando aí o fortalecimento de uma sociedade, a gente tem que ser líder, a gente não tem que ser chefe. Tem uma distância muito grande entre essas duas coisas. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando de inspirar o outro, a gente está falando de impulsionar o outro a fazer o seu próprio caminho. Então, o chefe não, o chefe manda, o chefe cobra, o chefe quer resultado, quer relatório, quer prazo cumprido. Não que isso não seja importante, mas além disso, eu preciso ser um líder de verdade. Eu tenho que falar para as pessoas: eu acredito em você. Vai lá, você tem potencial. Você está precisando de ajuda? O que eu posso fazer para você ir melhor? Né? Então, ser um líder, mais do que ser um chefe, cria ambientes sinérgicos. Outra coisa fundamental, quem me acompanha há mais tempo fala, já me ouviu falar disso 1 trilhão de vezes, tá? Delegue, sócio, delegue tarefas e responsabilidades e delegue os desafios também. A gente precisa entender que a partir do momento que eu contrato uma pessoa, ou a partir do momento que eu tenho um sócio, ali é para a gente dividir as parcelas dos trabalhos que a gente tem nas mãos. E aqui eu não estou falando só de trabalho jurídico, tem outras coisas acontecendo. É importante as pessoas atuarem no marketing, é importante as pessoas atuarem na produção jurídica, no relacionamento com o cliente. Você tem uma série de coisas aí que podem e devem ser delegadas, e a gente entender o que pode e o que não é para ser delegado é fundamental para o crescimento, para essas pessoas terem a responsabilidade de entregar aquilo que precisa ser entregue. E para fechar, então, por que a sinergia, né, é um dos segredos de sucesso dos escritórios?
Porque a partir da sinergia eu consigo fazer uma maior retenção de talentos dentro da minha banca. Aqueles talentos, muitos deles que têm a ver com o meu propósito, podem se tornar os meus sócios lá na frente. A gente vai estar mais preparado para desafios, a gente vai ter uma série de musculaturas que vão além do conhecimento jurídico, que vão além de qualquer outra coisa, para nós nos unirmos em torno de um mesmo projeto. Então, para fechar esse assunto, eu quero deixar algumas tarefas para vocês aqui. Então, vocês vão voltar amanhã para o escritório de vocês vão dar uma meditada sobre esses pontos aqui. Primeiro, revise as suas práticas atuais em relação a tudo que eu disse. Como é que está o meu relacionamento? Como é que está o clima? Como é que está o ambiente? Como é que está a minha delegação? Como é que estão essas coisas? Será que eu penso nisso, não penso, vou fazendo e depois vou, né, sofrendo as consequências disso? Depois que você fizer essa análise, identifique pelo menos 2 atitudes de liderança que você já pode mudar de imediato na sua equipe. Dar um feedback, chamar alguém para almoçar e bater um papo sobre carreira, enfim, é você que vai definir aí pelo menos 2 atitudes reais a serem executadas, ligadas à liderança dentro do teu time. Depois você vai olhar para que procedimentos que colaborem com a construção da sinergia que você pode implementar. Desde reuniões periódicas, desde marcar o happy hour da equipe, desde fazer reuniões ali com a minha equipe, no sentido de ser o mentor dessas pessoas, ajudá-los a fazer o que precisa ser feito. Enfim, então, você conhecendo o seu escritório, Lara, só sou eu no escritório. Comece a pensar o que você faria ou o que você fará quando você tiver a sua primeira pessoa na equipe. Porque é de pequeno que a gente começa a estabelecer as práticas, é de pequeno que a gente começa a estabelecer as políticas.